Então, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, algumas crianças conversaram comigo sobre a dúvida que tiveram no desafio que foi no Para Casa para vocês. Então, eu estou gravando esse vídeo para a gente conversar sobre uma das formas de solucionar esse problema. Lembrando sempre que é um desafio. E se é um desafio, é porque a gente tem que se superar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que tentar fazer e acontecer. Senão a gente não chega lá, não é verdade? Afinal, é um desafio. Então, fiquem atentos. Num desafio, a primeira coisa que a gente pensa é nesse bonequinho assim. Ah, desafio, não vou fazer. Depois, quando você lê o desafio e pensa nele, você pensa assim: ah, eu não consigo fazer. Se a gente se une, a gente consegue pensar assim: eu quero fazer. Mas, para resolver um desafio, eu preciso pensar como eu faço para resolver. E depois de pensar como eu faço, a gente vai tentar. Às vezes dá errado, às vezes é complicado, mas a gente tem que tentar. E aí a gente decide, eu consigo, eu vou, e aí a gente vai ver no final das contas que a gente pode chegar no final de um desafio e pensar assim, eu fiz. Então vamos lá. O desafio que veio no livro para vocês é esse daqui. Ele pede assim: observe o gráfico da produção de biscoitos caseiros da tia Bruna no último mês. E aí ele dá essa informação. Olha, ele fala quantos biscoitos foram produzidos na primeira semana, 200, quantos na segunda semana, 400, na terceira semana, 100, na quarta semana, 500. Quando eu vou tentar descobrir a resposta de um desafio, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o pensamento geral, a ideia geral e a pergunta final desse desafio. E nesse caso aqui nós temos, da quantidade de biscoitos caseiros produzidas no mês, 1/3 foi comida por seus sobrinhos. E o restante foi vendido em pacotes de 10 biscoitos, por R$ 1 cada pacote. Quanto a tia Bruna recebeu pela venda do restante dos biscoitos? Muita coisa para pensar, não é? Então a gente tem que ir com calma quando a gente tem um desafio. A primeira ação de quem vai tentar vencer um desafio é conhecê-lo bem. Então fique atento a cada parte do desafio. E tente resolver do desafio um pedacinho de cada vez. Porque não adianta você ler um problema que está te desafiando, que está fora do normal, e tentar resolver ele todo de uma vez só. Então vamos aos poucos. A primeira coisa que ele quer saber é da quantidade de biscoitos caseiros produzidos no mês. A gente não viu aqui que na primeira semana foi 200, na segunda 400, na terceira 100 e na quarta 500? Para saber a quantidade total, eu vou ter que fazer uma adição, somar essas quantidades, não é? Então eu vou pegar. A primeira semana foram 200. Na segunda semana foram 400. Na terceira semana foram 100. Na última semana foram 500. Eu vou pegar essas quantidades totais e vou fazer a soma delas. Quando eu somar essas quantidades, eu vou encontrar 1.200 biscoitos caseiros produzidos durante o mês, ok? Então, o que nós descobrimos agora foi a primeira parte do desafio, que durante o mês foram produzidos 1.200 biscoitos caseiros, certo? Aí nós vamos para a segunda parte do desafio. A segunda parte do desafio dizia que 1/3 desses biscoitos foram consumidos pelos sobrinhos. Os sobrinhos comeram 1/3. Aí, turma, desafio é desafio mesmo. 1/3? O que é 1/3? Eu vou ter que pesquisar, perguntar, família, amigos, professora, o que é 1/3? Vai descobrir. Descobre mesmo. Depois de ficar em dúvida do que será que significa 1/3, a gente acaba
botando o cérebro para funcionar, perguntando, conversando e vencendo esse danado desse desafio. Sabe o que a gente descobre? A gente descobre que achar 1/3 é pegar uma quantidade total e dividir em 3 partes. Então, esse 3 aqui de baixo significa que foi dividido em 3 partes. O 1 aqui em cima significa que dessas 3 partes, eu estou pensando em uma delas. Ou seja, quando eu pego todos os biscoitos produzidos no mês, eu divido esses biscoitos em 3 partes e uma dessas partes foi comida pelos sobrinhos, ok? Então, agora eu preciso dividir aquele número que a gente tinha encontrado, 1.200 lá na primeira parte, eu vou ter que dividir esse número em 3 partes. Mas dele a gente não aprendeu divisão ainda. Tudo bem, se a gente ainda não sabe fazer a divisão, a gente vai desmanchar esse número para conseguir encontrar a resposta para essa operação, tá bom? Então eu vou pegar o número 1.200 e vou espalhar o número 1.200 divididos em pedacinhos de 100 em 100, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 100, 200, 300, 300 mais 300, 600, 600 mais 300, 900 e 900 mais 300, 1.200. Eu dividi 1.200 aqui em grupinhos de 100. Eu não sei que eu tenho que dividir isso daqui em 3 partes, então eu vou dividir em grupos e vou encontrar 3 grupos. Quando eu olhar o total de cada grupo, eu descobri que cada grupo vai ter 1, 2, 3, 4. 400, 400, 400. O que eu descobri? Eu descobri que 1/3 de 1.200 dá 400. É isso aí. Quando você pegou os 1.200 biscoitos e tirou os 400 que as crianças comeram, a gente descobre o que sobrou para a tia Bruna vender depois. Legal, né? A gente sabe que o restante foi vendido em pacotes, custou R$1. A primeira coisa que eu tenho que descobrir nesse pedacinho aqui é quanto sobrou para a tia Bruna vender. Bom, eu sei que tinha 1.200 e eu sei que as crianças comeram 400. Então, eu vou colocar aqui 1.200, vou tirar os 400 que as crianças comeram e o que sobrou aqui é a quantidade que ficou para ela vender. Ou seja, ela fez 1.200 biscoitos, as crianças comeram 400 biscoitos e ela ainda tem para vender 800 biscoitos. Vamos para a última parte do desafio. Eu preciso saber agora quantos pacotes de biscoitos ela conseguiu fazer. Lembrando que em cada pacote ela colocou 10 biscoitos, certo? Então vamos lá. Pegando pacotinhos. Cada um dos pacotes com 10 biscoitos, eu vou pegar os 800 biscoitos que ela tem para vender e separar em pacotinhos com 10 biscoitos. Então, vamos lá. Primeiro pacotinho com 10 biscoitos. Segundo pacotinho com 10 biscoitos. Terceiro pacotinho com 10 biscoitos. E assim por diante. Dá trabalho? Dá. Mas ele não é um desafio? Se não desse trabalho, não era desafio. Quando eu pegar esses 800 e fizer vários grupinhos de 10, vai dar assim, olha, vários grupinhos de 10. E para saber quantos pacotes ela fez no total, nós vamos contar cada um dos grupinhos. Então, vamos contar aqui nessa primeira linha horizontal. Vamos lá. 1 pacote, 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes, 5 pacotes, 6 pacotes, 7 pacotes, 8 pacotes. Então, na primeira linha nós temos 8 pacotes. Depois, nós vamos contar, então, que cada linha tem 8 pacotes, quanto vai dar esse total. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. 56 mais 8, 64.
64 mais 8, 72. 72 mais 8, 80. Ou seja, tia Bruna conseguiu fazer 80 pacotes de biscoito para vender. Como cada pacote custava R$1, 80 pacotes vai dar um total de R$80. Tá vendo como a gente consegue chegar numa resposta bem legal, correta? Tem que quebrar a cabeça em desafio? Tem, mas a gente chega lá, tá bom? Nós descobrimos então que tia Bruna conseguiu vender 80 pacotes. Como cada pacote custava R$1, ela vai conseguir receber R$80. Uau! Conseguimos! No próximo desafio a gente tá junto de novo, tá bom? Um beijo!